segunda-feira. Mas tem mais um assunto que me chamou a atenção. O Ministério Público de Minas Gerais deu um parecer favorável a um pedido de suspensão imediata da lei que aumentou o auxílio alimentação de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A manifestação, assinada pelo promotor Mário Júnior, recomenda que os pagamentos voltem ao valor anterior até o julgamento final da ação popular, que questiona a legalidade do reajuste aprovado pelo Legislativo Municipal. Segundo o promotor, há indícios de lesão à moralidade administrativa e potencial dano ao patrimônio público na lei, que elevou o benefício de R$ 1.250 para R$ 2.374, um aumento de cerca de 90%. A matéria, inclusive, que está no site O Fator, do nosso colega Lucas Ragazzi. O Eduardo Costa, aumentou e aumentou demais, quase 100%, vamos colocar assim, e agora tem uma ação popular pedindo para que isso volte ao valor anterior e o Ministério Público deve parecer favorável. A vida é um eterno voltar no tempo, né? Isso aconteceu ontem, no mesmo dia que Léo Burgueso pagou 300 e tantos mil reais para ficar livre de um processo do Ministério Público, porque comprava lanches da madrasta com verba pública. Você lembra que deu até marchinha de carnaval? Lembro. A coxinha da madrasta. Lembro disso. Então, é o seguinte... Boa marchinha, inclusive. Boa. Então é o seguinte, sabe, na época nós falamos, gente, é só calcular quanto que os vereadores terão direito de auxílio lanche e quanto que é a refeição popular que é servida a R$3 lá dentro da própria Câmara. Sabe, a mulher de César Júnior, não basta ser honesta, tem que parecer, os vereadores pisaram na bola e estão pagando caro e a população tem que cobrar. Fazer o quê? E aí, Marcelo? O Edu, quando chamava a Câmara de Casa do Espanto, os vereadores brigavam, né, Edu? Os vereadores xingavam, brigavam. A realidade, Júnior, é que os vereadores queriam ter aumentado o próprio salário no final do ano passado. O plano era aumentar o salário dos vereadores. Como eles não conseguiram, não teve clima para conseguir aprovar o salário, eles buscaram outra forma de conseguir, né, aumentar algum benefício. O curioso dessa história é que esse aumento foi apoiado pelo PT, foi apoiado pelo PSOL, foi apoiado pelo PL, né? A turma da direita e a turma da esquerda se uniram na Câmara de BH. Eles comem juntos? Né? Não teve briga, não? Não teve briga, não. Apoiaram. Só teve 3 vereadores, pra gente ser preciosista aqui, né, e correto com a informação. Os 3 vereadores do Partido Novo foram os únicos que votaram contra esse aumento. Os outros todos, da esquerda e da direita, todos toparam. Não pedi meu voto na Fernanda Altué. É muito interessante a gente pensar sobre isso, porque a Câmara Municipal já mantém um lanche. Né, no plenário você tem um espaço de lanche. É a Casa da Dinda o apelido, viu, Berta? Sim, a Casa da Dinda, em que as pessoas os parlamentares já fazem esse lanche gratuitamente, obviamente porque é mantido pela Câmara Municipal, portanto não há um desembolso individual ali por este lanche. E além do que, se nós formos pensar hoje um trabalhador comum que ganha um salário mínimo, se ele, em algumas empresas, ele vai fazer jus a receber um vale alimentação. Agora, a gente está falando de representantes do povo que têm um salário muito maior do que o salário mínimo, não é? Então, normalmente nessa faixa salarial não se dá vale alimentação, exceção feita a alguns órgãos de controle que votam os seus próprios benefícios e aí a gente não vai nem entrar nesse nível de comparação porque vai ficar complicado. Mas não é justo de forma alguma que eles façam esse aumento do próprio salário de uma forma camuflada sob a forma de auxílio alimentação. Júnior, só de curiosidade, só pra gente não bater só na Câmara, né? Porque na justificativa desse aumento é até curioso. Uma das justificativas que os vereadores adotaram foi todos os outros órgãos fazem também, né? Os outros órgãos do Legislativo, outros órgãos do Judiciário, todo mundo tem esse benefício, os vereadores vão querer também, né? Ô, Júnior, antes que essa conversação encerre, eu peço sua permissão para voltar na questão do julgamento, para dizer algo que... Permissão concedida. Eu já ouvi de outras pessoas, de outros jornalistas, e eu acho que é muito legal. Você sabe que essa defesa que o advogado faz num julgamento, como estão fazendo lá no Supremo, é a defesa oral. Uhum. A defesa técnica é escrita e é entregue aos senhores juízes, ou no caso dos senhores ministros, antes. Tanto é que o advogado do Braga Neto, aquele que falou, encerra a sessão aí que eu estou com fome, lembra? Ele já distribuiu ontem a defesa técnica dele para os jornalistas. O que eu quero dizer?
Como esses advogados que estão lá em Brasília, defendendo essas figuras famosas, são advogados poderosos, a maior parte deles está fazendo lá um espetáculo, porque advogado... Nós todos somos figura pública, né? Todo mundo é político. Todo mundo é político na melhor acepção da palavra. E alguns mais, né? Nós, inclusive. Os advogados, você sabe que eles são políticos por excelência, na oratória e tudo. Eles estão fazendo lá, aproveitando para entrar para a história. Ou se lançar, ou lançar a sua própria candidatura depois, como já temos casos. Ô, Edu, né? só 10 segundos para ilustrar a sua fala. Ontem teve um dos advogados que foi elogiar o bronzeado do ministro Luiz Fux. Né? Falou que o ministro Luiz Fux estava muito bronzeado, muito bonito. Aí o Flávio Dino, que vinha na sequência, falou, olha... Com esse tanto de elogio ao Fux, eu não espero nada menos. Pra ver o tanto que o ego ali é alto. O ego é alto. Ponto final, nossa conversa de geração, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Berta Macaron. Agora o Acirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Lembrando que a cobertura da Itatiaia em torno desse julgamento que acontece lá em Brasília vai trazendo para você para e passo tudo que está acontecendo, né? Aqui na programação da rádio, no YouTube e também com uma transmissão paralela no YouTube, trazendo tudo, né? A transmissão ao vivo lá do julgamento em Brasília.